Oi pessoal, hoje eu vou contar para vocês a história do dia em que eu fui a minha própria paciente. Então, de vez em quando eu tenho crises de enxaqueca, tá? Só para recapitular para vocês, enxaqueca é um tipo de dor de cabeça bem forte, latejante ou pulsátil, que geralmente pega uma metade da cabeça, que a claridade piora, o barulho piora, pode vir com náusea, vômito e pode durar de 4 a 72 horas. O diagnóstico da enxaqueca é um diagnóstico clínico, ou seja, não precisa de nenhum exame, ele é pelas características da dor. A causa é genética, por exemplo, a minha mãe tem enxaqueca e ela é mais comum nas mulheres. Então, um belo dia, em meados de 2020, um ano que foi bem estressante para mim, eu estava na minha casa, usando o celular, respondendo mensagem, e de repente eu não conseguia mais enxergar uma palavra completa. Parecia que as letras estavam cortadas. E aí eu comecei a perceber que eu não estava enxergando direito a tela completa do celular. Parecia que um campo visual eu não conseguia, estava afetado, eu não conseguia enxergar a tela inteira. Então, assim, nesse momento, eu confesso que se eu não fosse neurologista, eu acho que eu teria ido para o pronto-socorro, pensando que eu estava tendo algum AVC, que eu estava ficando cega, alguma coisa assim, porque realmente foi bem chato, né, o que estava acontecendo. Só que daí eu pensei assim, não, eu acho que eu devo estar tendo uma aura de enxaqueca. E aí eu olhei a hora que começou e eu falei, bom, vamos ver quanto tempo vai durar. E eu tinha um remédio para enxaqueca em casa, eu sempre tenho na minha casa, na minha bolsa. E aí eu tomei o remédio e fiquei esperando passar, fiquei olhando para ver se minha visão ficava normal, tentava tentando ler um texto, fiquei tentando ver as coisas. E aí durou 8 minutos. E depois a minha visão voltou completamente ao normal, voltou tudo ao normal. E não chegou a me dar dor de cabeça depois. Provavelmente porque eu tomei o remédio. Então aí eu concluí, bom, eu tive uma aura de enxaqueca. E o que é a aura da enxaqueca? A aura é um fenômeno transitório neurológico, geralmente é visual, mas às vezes tem pessoas que têm formigamento de um lado, tem tontura, tem outros sintomas, né? Mas o mais comum da aura de enxaqueca é ser uma aura visual, que dura de 5 a 60 minutos, por definição, e aí depois volta completamente ao normal. E após esse episódio, após a aura, pode vir a dor de cabeça com características de enxaqueca. Na verdade, a aura pode ser antes, que é o mais comum, durante ou até depois da enxaqueca, né? Então, eu concluí que eu tive uma enxaqueca com aura. Foi o primeiro e único episódio que eu tive. Foi algo, assim, bem assustador, né? E aí, depois que eu tive isso, eu entendi que o porquê de muitos pacientes procurarem o pronto-socorro achando que estão tendo um AVC quando tem a primeira crise de enxaqueca com aura, né? E gostaria também de lembrar para vocês que a enxaqueca é uma doença que, se está descontrolada, ela pode ser muito incapacitante. Se tem a partir de 2 crises de enxaqueca por mês, já tem indicação de tratamento preventivo, que é um remédio que você vai tomar todos os dias para evitar que a dor venha, né? Então, se você tem crises muito frequentes de enxaqueca ou de dor de cabeça, você tem que procurar um neurologista para fazer um tratamento. Esses dias eu atendi um paciente do sexo masculino, que tinha enxaqueca e já tinha tentado de tudo, de medidas não farmacológicas, de estilo de vida e tudo mais, e ele não melhorava da dor. E aí eu passei um remédio simples, um dos remédios mais simples que a gente tem de preventivo da enxaqueca, e ele ficou ótimo. E ele falou assim, nossa doutora, eu não sabia que tinha tratamento. Se eu soubesse que era tão simples, né, eu gostaria de ter começado antes esse tratamento.
Mas aí eu falei para ele, mas você já tinha passado com um neurologista alguma vez? E não, ele já tinha passado com diversos médicos que orientaram ele de diversas maneiras, mas ele nunca tinha passado com um neurologista para tratar a enxaqueca dele, tá bom? Então esse é o recadinho que eu queria dar para vocês hoje.